O diabo veio matar, roubar e destruir. Ele dizendo a respeito de Satanás, dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Matar a sua alegria, ele está roubando a sua fé e está destruindo a sua família. O engano de João 10. Provavelmente em algum momento da sua vida, você já ouviu a frase que diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por mais óbvia que seja a resposta para uma pergunta como essa, quem é o ladrão de João 10:10? A maioria das pessoas não sabe exatamente quem ele é. Eu fiz uma pesquisa recente no meu Instagram perguntando às pessoas que me acompanham por lá quem seria esse que veio para roubar, matar e destruir. E por incrível que pareça, a maioria disse que era o diabo, Satanás. E se você pensa dessa forma, eu posso lhe afirmar que mentiram para você, lhe enganaram. E quem fez isso foi o próprio sistema religioso atual. Quando há mentira em um local, dita propositalmente ou sem querer, o Espírito Criador não está nesse lugar. E é por isso que eu venho trazer esse estudo que vale mais do que ouro, pois ninguém do sistema religioso lhe passará essas informações da forma que você verá nesse vídeo aqui. Nem pastor, nem padre, nem nenhum desses mestres que façam parte desse sistema, mestres do conhecimento, pessoas que muitas vezes se dizem estudiosos, teólogos, que vivem literalmente de tudo isso. Mas nesse vídeo aqui, você encontrará a verdade de acordo com o verdadeiro ensinamento do Messias, o verdadeiro ensinamento de Cristo. É por isso que eu peço para você verificar a sua inscrição nesse canal e compartilhar, pois essa informação tem o poder de abrir os olhos das pessoas que estão presas no sistema religioso e não conseguiram enxergar isso aqui. Pessoas que estão cegas espiritualmente serão curadas até o final desse vídeo aqui. João 10. A parábola do bom pastor. O próprio Messias, após realizar a cura de um cego, vem até os seus apóstolos e as pessoas que estavam acompanhando e solta essa parábola. E que, por sinal, é uma das mais interessantes e impactantes de todo o seu ensinamento. Ele começa assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar e fazer com que você entenda perfeitamente o que é que o Messias está dizendo com essa parábola. Nós temos o curral das ovelhas, algo meio óbvio aqui, e uma porta. Perceba que esse curral, esse aprisco, tem uma única porta. Grave essa informação, certo? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, aquele que entra verdadeiramente por essa porta é o pastor. A esse, então, o porteiro abre, destrava aqui a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele a chama pelo nome, pois as ovelhas são dele. E com isso, ele as traz para fora. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A palavra traz para fora, o Messias usou isso de uma forma muito inteligente aqui, faz referência à palavra eclésia. A própria palavra igreja é derivada de eclésia, que significa os chamados para fora. Perceba, chamados para fora de onde? No contexto de João 10, do próprio sistema religioso judaico, aquele o qual o próprio Cristo, os apóstolos e os hebreus que estavam ali ouvindo a pregação do Messias faziam parte. No versículo 4, ele continua: e quando ele tira para fora, ele repete a palavra, para fora novamente, as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Porque não conhecem a voz de estranhos. É a mesma coisa que chegar uma pessoa por aqui querendo abrir essa porta e levar essas ovelhas para fora. As ovelhas já conhecem o seu pastor. As ovelhas são animais que precisam, para sobreviver, de um pastor. Versículo 6. O Messias disse essa parábola
aquelas pessoas, mas eles não entenderam. Perceba que nem mesmo naquela época, pessoalmente com ele ali, as pessoas conseguiam compreender 100% quando ele falava em parábolas. Justamente por isso que ele falava em parábolas, para que nem todos conseguissem entender. Eles ouvem, mas mesmo assim não compreendem. Porém, muitas pessoas de bem necessitavam entender o que ele estava dizendo, então, de certa forma, ele explica, ele continua. Tornou então Cristo a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, a porta agora está explicada. A porta é o próprio Cristo. Somente aquele que entra por essa porta aqui consegue então sair e achar pastagens. Ou seja, somente a ovelha que conseguir sair por essa porta conseguirá então verdadeiramente sair desse curral, desse aprisco, encontrar pastagens e ter a vida eterna. Se o Messias é a porta e também o pastor que tira essas ovelhas daqui, qual seria a outra saída? Ele falou de alguém que vem por fora e de repente puxa essas ovelhas aqui, ou até mesmo entra nesse aprisco para arrancar a lã, roubar essas ovelhas, matar essas ovelhas, destruir essas ovelhas. Quando nós estamos falando da porta do aprisco, que é o próprio Cristo, só existe uma única forma de conseguir entrar ou sair disso aqui, que é pelo sacerdócio de Cristo. E é nesse momento que muitas pessoas vão falar assim para mim: Tiago, mas eu creio no Messias, eu aceitei ele como meu único Salvador. E eu também quero fazer parte do sacerdócio de Cristo. Mas você tem que entender que, de acordo com a história, o Antigo Testamento ele foi baseado no sacerdócio levítico. Por quê? Antes do próprio Cristo, o Criador estava em contato com seres humanos, com Moisés, por exemplo, com outros profetas. Mas o Criador, por conta do pecado de Adão, que ocorreu lá no início em Gênesis, não poderia habitar no corpo do homem. Sendo assim, o Criador, para ter esse contato com as pessoas, criou o sacerdócio levítico para que se levasse até o momento correto, até o está consumado, que foi quando Cristo, no Calvário, entregou a sua vida e realizou um grande sacrifício. Então, o sacerdócio levítico ele era feito de um templo físico, na verdade um tabernáculo que era feito de peles de animais, para fazer uma referência, uma sombra. As coisas do Antigo Testamento são sombras para o Novo. Então, as peles de animais faziam referência ao nosso corpo. Dentro desse tabernáculo, nós tínhamos ali a Arca da Aliança. Essa arca representa o nosso coração. O Espírito Criador habitava dentro da arca, mas não dentro de nenhum corpo, de nenhum ser humano. E todos esses rituais de sacrifícios de animais e outra ritualística que eles faziam ali era justamente para representar o sacrifício de Cristo. O sacerdócio levítico, ele é uma sombra para o sacerdócio de Cristo. Porém, nós não podemos ter os dois ao mesmo tempo. E quem diz isso não sou eu. Se você parar, der uma pausa agora em João 10 e compreender o que estão dizendo em Hebreus 13, o que o escritor da carta aos Hebreus disse, principalmente para o próprio povo hebreu, você consegue compreender que temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ou seja, ao sacerdócio levítico. Por que eu estou falando isso? Porque o sacerdócio levítico, ele consistia em um tabernáculo, ou um templo físico, pois, a partir de Salomão, eles pegaram esse tabernáculo de peles de animais, construíram um templo de pedra e colocaram esse tabernáculo lá dentro. O sacerdócio levítico, ele tem, então, um tabernáculo ou um templo de pedra. Ele precisa de sacerdotes homens para manusear as coisas do tabernáculo, que no caso eram os levitas. Então, nós temos um sacerdócio humano, sacerdotes homens, um templo de pedra. Para sustento desses sacerdotes homens, precisamos de dízimos, de ofertas, de alimentos. Isso é a consistência principal do próprio sacerdócio levítico.
com seus rituais, seus templos de pedra, seus sacerdotes, dízimos e ofertas. Depois que Cristo disse está consumado, as pedras do templo físico racharam, se fenderam, e o véu se rasgou de cima a baixo. Pois naquele momento, o tabernáculo, o templo físico, não era mais necessário. A partir do sacrifício de Cristo, o Espírito do Criador passou a habitar no nosso corpo. E assim, o sacerdócio levítico ficou para trás. E é por isso que na carta aos Hebreus, nós temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ao sacerdócio levítico. O sistema religioso atual, de hoje, 2000 anos após a morte de Cristo, está mais parecido com o sacerdócio de Cristo ou com o sacerdócio levítico. Templos de pedra, sacerdotes homens, padres, pastores, líderes religiosos, batismo físico, ceia física. E se você não entende sobre isso, você está da mesma forma que João 10 em um engano. Da mesma forma que mentiram e enganaram para você, também mentiram e enganaram sobre essas práticas. Mas nesse canal aqui, ao longo dos próximos vídeos, eu vou abrir a sua mente e abrir os seus olhos com tudo isso. Nós temos dízimos, ofertas, não em alimentos, mas em dinheiro, para sustento do templo de pedra, para afirmar que mentiram para você, lhe enganaram. E quem fez isso foi o próprio sistema religioso atual. Você encontrará a verdade de acordo com o verdadeiro ensinamento do Messias. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Tornou então Cristo a dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, achará a saída e pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E ele continua: mas o mercenário, o que não é pastor e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Ele foge, o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem seria esse lobo? Esse lobo, sim, pode ser considerado o próprio Satanás. Mas quem é o mercenário? São esses líderes religiosos, pessoas que mentem usando a própria palavra do Criador para enganar a maioria. Por quê? São mercenários.